E aí, pessoal, vim falar um pouquinho agora do jogo do Milan. Acabei de fazer agora, deu gatilho de entrada, peguei uma odd de 95, deu lei a 95, deu gatilho de entrada, teve bola na trave, teve escanteio, tava tendo um domínio, né? Um gatilho de entrada. E acabou tomando gol. Achei que o Milan recuou muito, não estava jogando para um favorito de 1,50, né? Um favorito. E aí não resolvi não fazer levar esse placar para o segundo tempo. Preferi estancar ali o head no HT, que deu mais ou menos um head de 4%, 4,5% por aí, da stake. E foi isso. Sentimento de head, né? Fazer o que? Acontece. Não tem como a gente controlar o jogo, mas tem como controlar as ações feitas nele, né? E foi observar, deu gatilho de entrada, entrei, não aconteceu aquilo que eu esperava. Bom, fechar, né? Foi isso que eu fiz. Chateado um pouco porque você faz aqui, toma o head, volta de novo, estou exatamente no platô, no 0 a 0. E isso acontece em todas as metodologias. Valeu? E aí, meus amigos, beleza? Estamos aqui então para mais um episódio do nosso querido programa Aprendiz. E aí, você assistiu até agora? Tá gostando? Tá legal? Não tá? Deixa nos comentários, né? Compartilha, manda para aquele teu amigo que nunca viu algo parecido, manda para ele. Ó, cara, tá acontecendo um reality show aí na vida do Van. Estamos acompanhando a evolução desse camarada que aceitou e continua vivo, né, mano? Continua vivo por aí, né? Estamos aqui batendo os pregos. Tamo firme. Show de bola. Então, galera, hoje nós vamos continuar, né, falando sobre as operações que o Van tem feito, tá? Então, qual que é o propósito do programa do Aprendiz? É justamente acompanhar essa evolução que o Vanderlei vai ter. Então, começou lá com as aulas da mentoria High Stakes. Depois de passar das aulas e durante as aulas, ele já estava operando, né, aplicando tudo que a gente conversou nas aulas, e agora cada vez mais ele está tentando andar sozinho, selecionando os jogos. Chegamos a esse ponto aqui, que foi o jogo do Milan e Genoa, um jogo que ele teve um head, né? Vocês já viram no episódio passado que já teve um headzinho ali no jogo do Viseu, tá? E hoje nós vamos tentar falar um pouquinho aqui do jogo do Milan, né, Van? O que foi esse jogo do Milan? Como que começou o processo de escolha desse jogo? Fala para nós aí. Bom, pessoal, como vocês percebem, a pré-análise ela é algo extremamente importante, né? Nós batemos muito nessa tecla porque a gente sabe que a boa escolha de um jogo, ela vai fazer a diferença na própria execução desse jogo. É de suma importância, de extrema importância nós termos esse auxílio. Hoje, o Luke ele nos auxilia nisso, é algo que nos dá essa praticidade. Mas, se você não tem o Luke, se você não tem condições de acessar o Luke nesse momento, você pode e deve fazer uma boa seleção de jogos. É isso que vai indicar se você vai ser bem sucedido ou não na sua operação. E não só para pré-análise, mas durante a partida. Você tendo as informações corretas, você consegue durante a partida ter sua decisão, né, mais bem tomada. Na sua tomada de decisão, a pré-análise vai te ajudar, tá certo? Então vamos entender um pouquinho como que o Van lidou com essa parte da pré-análise aí para o jogo do Milan e Genoa. Bora lá, Christian. Sempre usando o Luke para me auxiliar aqui. A gente que é do High Stake lá, temos essa plataforma, essa ferramenta que é muito boa mesmo, específica para esse tipo de operação. E foi por aí, cara, que eu comecei. Olhando aqui, tu tá vendo a minha tela aí também. Vai lá então, Van, eu queria dividir o que tu olhou aqui pro Luke, então, né, ele se encaixou aqui nos filtros. Se encaixou nesse filtro, né? Eu curto muito de olhar ali a temporada atual, como você mesmo ensinou a gente. Aí eu observei as vitórias do Milan, né?
são 9 jogos, 6 vitórias naquele exato momento ali, né? 2 empates, 1 derrota. Média de gols que eu gosto de olhar também, como você ensinou a gente, 1.6. O Genoa é um time que tem uma média de gol também muito boa, só que toma muito. E aí eu levei isso também em consideração. Desce mais um pouquinho. Isso aqui o Genoa sempre marcou, né? Não deixou de não marcar, né? Mas sempre levou também, né? Tem. Pronto. O Milan marcou em 100% dos jogos, o Genoa também. Porém, o Genoa sofreu em 100% dos jogos também. Aí, tipo, gosto dessa base de dados que me fala sobre isso. Gosto de olhar também o primeiro gol marcado ali, eu gosto de ter essa observação também, é um pouquinho a mais ali. Primeiro gol, quase 70%. Gosto de olhar também um pouco pro HT aí. Enfim, eu gosto de detalhar um pouquinho mais. Sim. Aqui no Look, né, a gente tem muitas informações, né? Eu, às vezes, até gosto de usar esse termo que é obesidade de informações. Então, assim, a gente tem que ter as informações adequadas, tá? Mas a gente também não pode estar com muita informação. A gente tem que cuidar um pouquinho as informações que daqui a pouco não são tão relevantes. Tá? É importante a gente observar isso. Eu acho que tu cuida isso também, né? E tem a classificação, que eu gosto de ver como que é o time em casa, como que tá a média ali dele em casa. Isso aí eu vejo mais no Flash, né? Flash Score. Isso é um mecanismo que nós ainda não temos no Look, né? Mas aí a gente pode observar no SofaScore, no Flash Score, aí tem vários sites gratuitos que já trazem essas informações e é muito importante também, né? Bom, depois de selecionar o jogo, né, Van? Como que aconteceu essa partida, cara? Se tem uma coisa, de repente, tá? Eu tô olhando aqui junto contigo. Se tem uma coisa que eu não gosto, e já teve um jogo da Roma que já nos deu red por conta disso, é esse item aqui, ó. A gente sempre gosta de jogos over 2,5 e BTTS abaixo de 2. Nesse caso, a gente tinha uma expectativa baixa de gols de over 2,5 e baixa de BTTS também. Então, é um ponto preocupante. Cristo, não faria esse jogo? Não, eu faria, fiz e estava na lista, porque a gente tem vários pontos positivos, né, para operar esse jogo, mas é bom levar essa informação, cara. O mercado não está esperando tantos gols nesse jogo. Sim, inclusive isso aí você me orientou naquele jogo do Napoli que a gente estava olhando aqui a base de dados. Aí aconteceu o live, né? Foi pro live. Além disso aí, eu observei lá os placares, se era um placar que estava acontecendo muitas vezes, a ocorrência dos placares, que eu acho muito importante. Tem isso aqui, para mim, é um tiro no escuro, vamos dizer assim. Uma dos princípios básicos que a gente tinha lá atrás, quando nem tinha o Look ainda, era primeiro as ocorrências. Assim foi no Lego Olhada, assim foi, né, no 0-1, no 0-2. A gente analisava bastante as ocorrências, porque aconteceu poucas vezes, né, nos últimos jogos, ou nenhuma vez, a probabilidade de não acontecer de novo é grande, mas não significa que não vá acontecer. Nós temos, nos últimos 28 jogos, a gente teve um 0-1 só, com o Milan jogando em casa. O 0-2 a gente teve uma vez também, uma única ocorrência. Então é bem importante a gente observar isso aqui. Quais foram os placares, Van, que tu operou nesse jogo? E aí, pessoal, depois de fazer a pré-análise, de estudar e entender um pouquinho o porquê de entrar no jogo, a gente vai ver quais foram as operações que o Van fez, né? O que ele operou, o que ele viu no live, porque é extremamente importante também a gente ter esse tempo de acompanhar o jogo, de olhar para a partida, de ver o comportamento do jogo, né? Então, nós vamos entender um pouquinho qual foi a visão do Van, o que ele entendeu do jogo, por que ele fez a entrada, por que ele fez a saída, né? Vamos tentar entrar na mente dele e tentar descobrir um pouquinho isso. O 0-2 e 1-3. 0-2 e 1-3. Tá sendo o meu padrão de operar. Tá bem fresco ainda na cabeça aqui ainda, eu lembro ainda. O Milan começou uma boa pressão, né? E teve dois fatores que eu gostei muito. Foi um canto, logo quando começou o jogo, e foi uma bola na trave. E aí eu falei,
ainda observei mais um pouco, né? O Genoa não tava se comportando como zebra. Falei, pronto, já é um bom indício. A pré-análise já me dá esse respaldo, né? E eu falei, cara, entrar e observar o jogo. Foi mais ou menos isso, foi basicamente isso. Falou, nós tivemos aos 4 minutos, né, um escanteio, aos 6 minutos teve outro escanteio, finalização no gol aos 6 minutos, uma finalização para fora aos 5 e finalização para fora aos 9. Vamos notar que até os 9 minutos só deu o Milan. Esse é o input que a gente precisa, né? Essa é a questão que a gente precisa para estar entrando no jogo. Tá? E aí aqui não está a questão de se foi green, se foi red. A gente tem que pensar quantas vezes, né, se a gente fizer esse jogo em 100 vezes e tiver com esse mesmo comportamento, nós sabemos que nós vamos ter green. Mas nem sempre isso vai acontecer. 2 finalizações que o Genoa teve, né, uma finalização no gol aos 23 minutos, foi a primeira finalização, e logo aos 28 minutos teve a segunda finalização, e lá nos 28 aconteceu o gol. E notem o seguinte, aqui em estatísticas, o Milan no jogo todo teve 32 finalizações e 8 foram no gol, e mais a bola na trave. O Genoa chutou 7 bolas e 2 foram no gol. Foram só essas 2, uma aos 23 e a segunda aos 28, e marcou o gol. Olhando para isso, a gente pode dizer que o Genoa foi mais efetivo do que o Milan? Podemos, né? Se olhar para os números, o Milan teve 32 finalizações, 8 foram no alvo, uma foi na trave, acabou marcando o gol. Lá no final, a gente já tinha saído da posição, já tinha dado red na lista, tudo, né? Porque o gol foi depois dos 90 minutos, aos 90 minutos, na verdade. Mas até lá, o Milan precisou de muitas finalizações para não converter. E o Genoa acabou marcando o gol, tomou uma postura defensiva, né, Evan? A gente vê claramente aqui no gráfico de pressão, né? E eu acho que foi também uma coisa que a gente viu no jogo, que depois de fazer o gol, o Genoa se fechou a casinha, né? Aquele velho padrão. Velho padrão italiano, né? Brasileiro em algumas situações. A zebra fazer um gol e é um baita pressão depois do time favorito. Resumindo, o Milan começou bem, depois ele meio que se desligou da partida, o Genoa fez o gol, e depois desse gol ele começou a acender de novo, ficar aceso. Foi exatamente isso. Daí você vê só as barrinhas azul pro Milan. Sim, e algumas escapadas do Genoa, porém eram escapadas que nem eram convertidas em nada, porque as 2 finalizações certeiras foram as primeiras lá do primeiro tempo. Em várias oportunidades a gente vai ver jogos assim. Eu costumo dizer que cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua forma, né, de a gente observar o jogo. Mas existem padrões, e esses padrões eles são muito importantes, né? A gente costuma ver esse padrão em super favoritos quando eles acabam levando o primeiro gol, que foi esse caso do Milan contra o Genoa, onde tínhamos um super favorito. O Genoa fez o primeiro gol, né, nas poucas oportunidades que teve, foi mais efetivo e depois se fecha completamente. E aí, quando a gente vê esse comportamento, não tem necessidade, ou melhor, é muito arriscado a gente levar esse jogo até o minuto 75. Pô, Cristian, mas não é para levar todos os jogos até o minuto 75? Não, se você está operando em live, você pode identificar que esse jogo está com essa dificuldade. E normalmente, como a gente falou ali, em jogos italianos, brasileiros, sul-americanos, a gente vê esse comportamento. O favorito leva o gol e depois tem dificuldade de jogar contra um time fechado. Vamos ver o que o Van fez nessa operação? Aí, cara, em cima desse cenário, tem várias coisas que a gente pode observar. Tem operações que elas ficam prejudicadas quando a gente está num jogo assim, com essa característica. O 0-1, o 0-2 acaba ficando prejudicado. O 0-2, o Van até vai compartilhar com nós aí o head que ele teve no 0-2, que foi de 4%, né, Van? O 0-1 é o placar que estava aos 75 minutos de 50% de head. Então a gente acabou tomando 50% de head no 0-1. Mas as operações de high stake que o Van fez, 0-2. Então, o que acontece, cara? O 0-2 ele serve de métrica pra gente durante o jogo.
Nós já falamos aqui em outros episódios que quando o jogo está 0-0, nós vamos chegar no intervalo em neutro, ou com pequeno red, ou com pequeno green. Tá? Quando a gente toma o gol contra a posição, o nosso red ele vai ser aproximadamente de 4 a 5%. E aí foi o que aconteceu, né, Van? Tu tomou a decisão, a odd começou a 75, 95, 90, né, foi a odd que tu entrou. Ela baixou um pouquinho para 75 e depois do gol ela veio para 21. E assim ela se manteve até quase o final do jogo. Ela se manteve ali na odd 20, 15, 20, 15. Eu fechei a 17,5. 17,5. Beleza. Eu quero saber, na verdade, o porquê que tu fechou a posição no intervalo. Foi a regra da estratégia, ela é assim? Tipo, toma o gol e a gente já tende a fechar? Ou foi porque realmente tu sentiu falta de confiança, tá? É tu que vai responder, tá? Tô dando opções. Opção A, o Van seguiu a regra. Opção B, o Van ficou com medo do jogo de tomar o red. Ou opção C, tu já não estava gostando do jogo, tu viu alguma coisa que te fez fechar essa posição no HT. Bora lá. Observando o jogo, o Mila entrou bem ali, depois ele teve um apagão, eu não gostei disso, ainda comentei, ainda estava esperando junto com o colega Fábio, né, falei, Fábio, desse jeito ele vai tomar o gol, cara, não tô gostando do que eu tô vendo, e tomou o gol, começou a jogar um pouco bem, tal, só que eu já não tinha uma confiança já, que nem inicial, né? O Milan não me mostrou isso. Até o momento do gol, o Milan não me mostrou. Isso aí já era o quê? O gol saiu aos 28, 30 minutos de jogo e eu tive esse pensamento, cara, não tá jogando como eu gosto de um favorito para fazer isso, né? Para ter o green, obter o green. E como eu trabalho no aplicativo, Christian, eu separei mais ou menos esses 45 minutos, que era mais ou menos o meu almoço, bora dizer assim, foi depois do almoço e tal. Almoço lá depois das 4 horas, não. Eu estiquei, né? Estiquei um pouquinho no dia, né? Almocei rápido e voltei e tive que trabalhar de novo logo após, né? Falei, cara, o Milan não tá passando confiança. Eu não vou ficar aqui perdendo mais 5 minutos ou mais 15 minutos. Na verdade, 15 minutos, né? Mais 15 do intervalo, mais 5, né? Pra observar esse jogo no segundo tempo. E eu falei, não, vou fechar aqui. O red tá pouco, tá pequeno. E logo vai ser ultrapassado. E foi isso, cara. Um pouco de não ter tempo para fazer o segundo tempo ali, observar esses 15 minutos e ir pro próximo jogo, né? Foi isso. Resumo, foi isso. O que eu vejo, né, dentro do que tu falou, era uma operação que a gente poderia levar para um segundo tempo. Por que eu, Christian, levaria? Tá? Porque o Milan estava finalizando no gol, estava conseguindo criar algumas alternativas, tá? Mas o foco do jogo teria que ser 100%. Só que aí a gente vem em uma coisa que, lembra que a gente já falou, é particular de cada um. Então a leitura de jogo, ela é particular. Tu olhou, por mais que a gente tenha aí os mesmos critérios, tu não gostou, né, do Milan começar bem, mostrar tudo o que mostrou até os 10 minutos e depois deu aquele apagão. No apagão ele leva o gol. E depois de levar esse gol, se transformou no muro, né? O Genoa claramente, até porque precisava muito dessa vitória, né? Vinha aí de 3 derrotas e um empate, precisava muito e se fechou totalmente, tá? Eu acho que se eu tivesse aí no 0-1 eu não estava, mas se eu tivesse no 0-1 eu fecharia no intervalo. Cristian, por que na lista foi até o 75? Porque a lista ela é estatística, não é leitura de jogo, tá? Mas o 0-2 eu levaria um pouquinho mais, mas não muito. Eu levaria aí até o início do segundo tempo. Porém, provavelmente eu teria fechado, porque como a gente vê aqui, o Milan não começou bem o segundo tempo. Não começou bem. Ele foi melhorar a partir dos 60 minutos. E aí eu já, por mais que o meu head ele ia continuar muito estável, eu iria ficar com medo dessa operação, porque se eu tomo ali um segundo gol, o meu head iria a 50%. Então, eu acho que tu fez a coisa certa. Primeiro, por não ter o tempo de estar ali acompanhando, tu poderia muito bem dizer o seguinte, cara, eu vou deixar, eu vou fazer o meu Uber, eu vou dirigindo e vou acompanhando, vou dando uma olhadinha. Quem nunca fez isso, né? E aí vai lá, acaba tomando gol
e aí não sabe o que fazer, já acaba com o dia, né? Eu acho que a decisão que tu tomou, mais uma vez aqui eu falo, já demonstra uma evolução que tu tem, né? De dizer o seguinte, eu não posso acompanhar o jogo, eu não vou fazer, ponto final. E então, mais, aí, Cristian, legal. E mais, como você falou aí, se eu tivesse no 0-1, teria fechado. Foi outro pensamento agora que você falou aqui, veio outro pensamento, né, sobre por que fechar. Já estava 0-1 o jogo. O meu entendimento, que eu tenho do CS um pouco, é que essa odd agora, ela ia correr, a correção ia ser igual à correção do 0-1, se não tivesse saído o gol. Sim. E esse head, ele poderia aumentar de 4%, poderia até aumentar um pouco mais, de 5%, 6%, 7% por aí. Sim. E tava me pagando quase mais de 1% cheio, né? E aí eu optei por isso, né? A relação fechar, para não deixar ele correr mais e poderia tomar o gol e fechar ainda com um head ainda maior. Tá, aí eu optei, falei, não, vamos parar por aqui. E o que tu fez, mano, o que tu fez foi algo que a gente fala lá na mentoria. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? É com o red, não é com o green, né? Porque qual que é o normal seria desse jogo aqui? É o Milan fazer o gol, ponto, pagou, tá top. Né, já vou fazer minhas coisas aqui porque o jogo tá pago. Isso vai acontecer na grande maioria das vezes. Porém, quando vem o red, quando ele acontece, é aí que a gente tem que gerir. É aí que a gente precisa baixar a cabeça, fazer conta e administrar. Então eu acho que o que tu fez foi muito mais prudente, coerente e, cara, se tu fizer isso no longo do teu processo, no longo da tua vida como trader, dentro do Correct Score, tu vai sobreviver, porque tu viu, cara, que o head, mesmo tomando um gol contra a tua posição, o teu head é de 4%. É muito administrado, né? Isso é 1 ou 2 jogos para que tu possa recuperar esse head. Para aquele cara que gosta, né, daquela relação green-head, cara, é um jogo, é 1 para 1, entendeu? Que tu tem para recuperar. Então, eu acho que foi muito prudente, muito certo o que tu acabou fazendo. Beleza. Um pouquinho de experiência também, porque esse jogo aí é um veneno para quem não quer fechar a posição, não quer operar o método correto. Esse jogo é um veneno. Deu certo. O Milan fez o gol lá no finalzinho, mas quantas vezes a gente já viu a zebra ampliar ou terminar 0-1? Esse gol, cara, é coisa do diabo, entendeu? Esse gol é a coisa do diabo, porque é esse gol lá no final que vai te dar mais gás para tu continuar fazendo uma coisa que é extremamente errada, né? Então é como se o diabo estivesse dizendo, ó, tá aqui o golzinho, e aí a próxima vez tu faz de novo, até eu te dar uma paulada aqui que tu não vai esperar mais, entendeu? Até tomar uma steak cheia, cara. Isso aí, é ruim isso aí, pagar isso. Exatamente. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso, cara? Porque já aconteceu contigo, já aconteceu comigo. Então a gente está aqui e até aproveitando, né, que o aprendiz, muitas pessoas novatas vão assistir, que a regra diz, né, para ti até tal ponto, vai, né, não conta com a sorte, não vira torcedor, tenta não fazer isso, porque é isso que vai te matar ali na frente. Tu tomar decisões conscientes, né, por mais que, eu sempre digo, né, Van, na hora tu tava chateado, né, que tu tomou o red, porque a gente não tá preparado para tomar o red, mas diz pra mim, quanto tempo levou para que já passasse esse nervosismo todo aí? Cara, foi muito bom gravar o vídeo. Quando eu terminei de gravar o vídeo para você pediu o meu sentimento. Quando eu terminei, falei, pronto. Aí eu falei, agora é tranquilo, velho. Isso aqui. Cara. Fez bem, velho. Me fez bem. É o que eu digo, cara. Quando tu faz algo que te dá a head, mas tu tem o sentimento que fez a coisa certa, o teu cérebro já diz pra ti, cara, ó, deu head, tu não gostou, né? Mas tu fez a coisa certa, cara. Fica tranquilo. Se tu continuar fazendo isso, tu vai ganhar dinheiro lá na frente. Agora, a sensação de tu fazer a coisa errada e tomar-lhe uma paulada, cara. Nossa, tu não esquece. Eu não esqueço jogos de 5 anos atrás que eu fiz. Então, assim, cara, já era. O jogo do Milan passou e aí agora bora pros próximos, certo? Então tá, pessoal. Esse aqui, então, foi o jogo do Milan e Genoa. A gente viu todas as movimentações que foram feitas. Alguém pode aqui perguntar, cara, mas a gente não podia ter operado outros placares, a gente não podia ter feito, de repente, o 1-3, porque a gente viu que o Genoa fechou a casinha. Galera,
Correct Score tem 19 possibilidades. É claro que vai existir uma outra estratégia para te operar esse jogo da maneira que foi, tá? Mas eu tenho uma péssima notícia, tu não vai conseguir operar todas as estratégias que nós temos ou que você desenvolve. Então procura focar como o Van tá fazendo. Cara, tô focando no 0-2 e no 1-3. Tô focando nessas duas. Foca nelas, cara. Te torna especialista nessas estratégias, que com certeza vai ser diferente para ti. Beleza? Você tentar operar o placar aí. Tipo, a zebra fez, vou operar aqui um 0-3. Você falou, vou operar aqui um 1-3. Mas sim, você sabe o que tu vai fazer. Se caso não vir um gol contra a tua oposição, tu vai fechar. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que ponderar, né? Então é importante a gente focar naquela estratégia que a gente tá ali e deu, né? Então aqui nesse final, pessoal, a gente viu uma coisa muito importante, né? E volto a repetir. São 19 possibilidades. A gente nunca pode achar que aquilo ali é um cardápio de outras estratégias para a gente fazer. Então, por mais que a gente opere placares de forma simultânea, posso operar o 0-1, o 0-2, o 0-3, mas eu estou olhando para ele de forma independente e eu tenho estratégia para cada um deles. Tá bom? Então, fica com essa dica aí de hoje e te convido para o próximo episódio do Aprendiz. Tem muita coisa pela frente e sabe uma coisa? No próximo episódio a gente vai ver a evolução da banca do Van. Nós vamos ver até agora as operações que ele fez, se ele está positivo ou negativo. Então eu te espero para o próximo episódio do Aprendiz. Valeu!